E vamos lá. Deixa eu fazer um negócio. Assim que a gente ajustar essa base dos nossos pés na largura assim dos seus quadris, começa a fazer uma transição do peso do seu corpo, levando ele lá para a ponta do seu pé, o dedinho do pé agarra o chão. Quando você leva para o calcanhar, tenta tirar os dedos do pé do chão. E assim devagarinho, você vai para a ponta do pé e agarra o chão. Quando você for para o calcanhar, tenta tirar os dedos do pé do chão. Então vai fazendo esse movimento assim pendular para frente e para trás, ampliando e firmando a base dos seus pés. Após fazer isso, a gente cessa, experimenta fazer um corpo retinho assim, né? Um pêndulo para um lado, sem tirar o pé do chão, e para o outro. Para um lado, sem tirar o pé todo do chão. Só mais uma vez. Para a gente fazer um círculo assim sobre a base dos pés, com o corpo esticadinho, ó. Um giro lá para frente, para trás. Quando completar um giro, você faz no sentido contrário, até que o movimento cesse. Você busca até relaxar essa base, ó. Dobra um pouquinho os joelhos, firmou. A gente traz aqui nossas mãos unidas. Inspira elevando os braços. Cresce o mais lá para trás possível, o peito aberto. Exala, os braços descem pela lateral com a palma para baixo. O movimento mais amplo que você conseguir trazer. Inspira, leva bem lá para frente, lá para cima, lá para trás e faz mais um grande giro com as mãos ó, lá para frente. Abre bem. No sentido contrário, inspira abrindo. Quando chegar à frente, a gente está com a palma para baixo, arredondando as costas. Com a palma virando para o lado, abre o peito, inspira, cresce. Palma para baixo, exala e arredonda. Mais uma vez, inspira, abre, exala. E nesse arredondar, mantenha aqui arredondado, mão na coxa. Começa a enrolar sua coluna devagarinho. Todo o corpo vai descendo. A mão deslizando pela perna. Se precisar em algum momento, você dobra um pouquinho o joelho, alinha melhor a coluna para descer mais. Pausa aqui embaixo. Para fazer a subida, dobra um pouquinho o joelho e vem desenrolando devagarinho, com o queixo no peito, até a cabeça chegar por último. Encaixa aí os seus ombros. Aqui a gente segura nos antebraços. Pode ser com um pouquinho assim de espaço, sabe? Pensa que você tem que vai ter espaço de passar aqui por cima da cabeça. Quando a gente inspirar, a gente vai reter o pulmão cheio, contando 5, e exalando a gente faz depois flexões para os lados. Só para você já pegar a ideia. Então, solta todo o ar por aqui. Inspira, eleva. Segura o seu pulmão cheio. 5, 4, 3, 2, 1. Flexionou para o lado direito. Exalando. Faz uma respiração aqui. Exala, volta. Inspira para o outro lado. Exala, volta. Os braços descem. E agora a gente segura eles aqui atrás do corpo, ó, antebraços também. Exalando, desce o seu queixo na direção do peito, deixa a cabeça pesar e faz um movimento de semicírculo apenas. Então a cabeça ela rola para um lado até chegar com a orelha na direção do ombro. Exala, o queixo desce, vai rolando até levar a orelha no outro ombro, faz uma pausa. Exala, rola nessa descida. Inspira, cabeça de lado. Deixa a sua boca bem descontraída durante o movimento. Mais um para cada lado. Faz sem pressa.
curte, desfruta do movimento. Após aí uma descida, você apenas pode alinhar sua cabeça, relaxar os seus braços e trazer aqui o apoio de uma mão no peito, a outra no abdômen. Eu fecho os olhos por um breve instante e percebo agora o corpo estável nessa postura de pé. A respiração que você pode trazer com bastante qualidade. Observa a sua presença nesse instante de agora. Então você se observa para além da tela mental. A mente ela pode se distrair, mas você, com esse olhar de fora, sempre faz esse retorno, trazendo consciência para o corpo, para as sensações, para a respiração. E assim, abrindo os olhos novamente, os braços relaxam. A gente chega assim na ponta do tapete, deixando espaço atrás. Com as mãos unidas, inspira, eleva os braços, cresce bem todo o corpo. Exala, puxando o corpo abaixo em Uttanasana. Apoia a sua mão na canela, inspira alongando o braço, alongando a coluna. Exalando, a gente desce, puxa o corpo e mantém. Respira fundo, 3, 2, 1. Com as mãos tocando o chão, caminha lá para um cachorro olhando para baixo, mantendo o seu quadril alto, deixa o peito descer um pouquinho. E aqui é apenas uma transição para você exalar, levando os joelhos devagarinho para o chão. Então, joelhos estão, né, na largura do quadril, mãos bem abertas. Leva suas mãos um pouco mais para frente que o normal. Então, a mão está mais à frente assim do ombro, né? E exalando, você leva o seu quadril lá para trás, sem encostar no calcanhar, porque o braço está mais lá para frente mesmo. Inspirando, o corpo sobe no gato arredondado. Você está empurrando o chão, descendo o seu quadril aos pouquinhos, abrindo o peito. Uma cobra. O braço ele vai ficar sempre esticado, ó. Exala, empurra o chão, usa a força do abdômen para levar o seu quadril atrás. Sem tirar a mão do lugar, o quadril ele não vai tocar nos pés. Inspira, sobe, arredondando o seu corpo, empurrando o chão, até mesmo para tirar o peso do joelho, ó. Pressiona o peito do pé no chão, a mão, abre aqui à frente, força no abdômen, exala, vai lá atrás, pode afastar os joelhos e ficar lá atrás um pouquinho. Testa vai repousar no chão, braços bem alongados, faz uma respiração completa. Com a ajuda da mão, seu corpo vai subir um pouquinho. Caminha lá na direção da coxa direita. Você deita em cima da coxa. Então, alonga os braços para essa lateral direita. Relaxa a sua cabeça. E sente assim a lateral esquerda do seu corpo ampliando. Faço mais uma respiração por aqui. Com a ajuda das mãos, você foi no centro da postura. Caminhou para o lado esquerdo, deitando em cima da coxa esquerda, alonga os braços para essa lateral. Então a gente respira ampliando toda essa lateral direita aí das costelas. Com mais uma respiração completa. Podemos retornar. Nos 4 apoios você se ajusta, aproxima aí um pouquinho os joelhos para deitar devagarinho, vai descendo até ter o apoio dos seus antebraços no chão. O cotovelo empurra o chão para você alongar bem o seu pescoço. Na postura da meia cobra, imagina você fazendo o sinal do não, com o queixo paralelo ao chão. Você exala e devagar
Vai olhando lá para trás, por cima do seu ombro. Inspira, a gente volta olhando à frente. Exala, vai olhando lá para trás pelo outro lado. Inspira, você volta, ó, sempre crescendo, buscando abrir o peito. Exala, olha lá para trás. Inspira, volta. Toda uma transição lenta, ó, sem pressa. Olha lá para trás. Aqui no centro pode cessar. Então, exalou, o queixo desceu na direção do peito, deixa a cabeça soltar abaixo. Inspira, eleva o olhar devagarinho na direção do céu, sem exagerar essa extensão. Exala, você desce. Inspira, elevando. Exalou, desceu, deixa a cabeça pesar aqui um pouquinho. Afasta os cotovelos e assim você deita uma mão em cima da outra, a testa vai repousar em cima das suas mãos. Uma pequena pausa aqui para você relaxar o pescoço, o corpo. Uma respiração completa. E subindo a cabeça, né, um pouquinho, vem com as mãos ao lado do peito, cotovelo fechadinho, sem empurrar o chão. A gente inspira, eleva o peito e as duas pernas esticadinhas saem do chão. É você ativando o seu glúteo, as suas costas. Aproxima aí as escápulas, os cotovelos lá atrás. Mais dois. Força, pontinha de pé. Um. Exala, desce. Para subir na cobra. Inspira, empurrando o chão, cresceu. Força lá no abdômen para subir. Faz uma transição para o seu cachorro olhando para baixo. Pés no chão, quadril lá para o alto. Dá uma espreguiçada. Cóccix lá na direção do céu. Pressionando o calcanhar aos poucos para o chão também. Caminhamos até as mãos. Lá na frente, com a mão na canela, inspira, alonga o braço, alonga a coluna. Exala, desce. Inspiramos com as mãos para o céu, cresce todo o corpo. Exalando, os braços descem. Então a gente conecta pé coladinho com o pé e a coxa coladinha com a coxa. Cruza assim as mãos, deixa o indicador e o dedão para fora. Inspirando, as mãos crescem, se alonga. E exala numa torção. Gira o corpo para o lado direito, sem mexer os pés firmes no chão. Inspira, o corpo volta. Exala, torce para o outro lado. Inspira, volta, crescendo, a mão lá para o céu. Exala, torce. Inspira, volta, crescendo o corpo. Exala, última torção. Retorna, inspirando. Braço direito colou no corpo e a gente desliza para essa lateral. Respiro, 3, isso aí. Isso, braço coladinho, 2. 1, volta o braço esquerdo, cola no corpo, inspira, cresce o outro braço e desliza lateralmente. Mantemos 3, 2, 1. Retorno. Mãos na cintura, afasta os pés, um pouco além do quadril, para a gente circular. Então vai buscando uma amplitude assim bem grande. Quadril bem para trás, bem para o lado, frente. Exagerando aí o movimento. Chega lá atrás, muda o sentido. Aí, então a gente pode cessar. Aproxima os pés. Vamos montar nossa base de guerreiro 1. Pé direito está firme.
Pé esquerdo expande atrás, com o calcanhar tocando o chão, né? O pé de ladinho. Mantém o quadril totalmente para frente. Estica bem lá atrás. Inspira, cresce. Primeiro, vamos com as mãos assim, ó, na largura dos seus próprios ombros. Encaixa suas escápulas lá atrás. As mãos crescendo, ó, como se puxassem elas lá para cima. Daqui, tento conectar as palmas e levar elas lá para trás. O peito cresce um pouquinho, eu faço uma hiperextensão com a coluna. Eu com as mãos cruzadas, eu levo elas atrás da cabeça, ó, e os cotovelos abrem para abrir um pouco mais o peito. Faço mais uma respiração aqui. Exala, volta o corpo primeiro, ó. Alinhou o corpo, desceu o braço, esticando essa perna da frente. Então, ó, quadril bem para frente, não deixa ele abrir para o lado, não. Vai descendo com a mão pela perna esticadinha, coluna longa. Se der, você toca o chão. Se não, fica com a mão pela canela. Testa para a canela. Respira fundo. 3, 2, 1. Pode flexionar esse joelho para o corpo subir até você unir os pés. Então, o pé direito ainda é o seu pé de equilíbrio. Firma ele. É o mesmo pé, né, que estava na frente. Pé esquerdo ele vai atrás só com a pontinha do pé, ó, não tem peso, só apoia ele. Mãos unidas. E a gente vai entrando no guerreiro 3. É a perna subir para o corpo descer, ó, tudo juntinho, conectado. O ponto final é como se a gente quisesse ficar paralelo ao chão. É claro que você vai aí no quanto for possível. Isso aí, sustento 3. Foco no olhar lá pro chão. 2. 1. Vem subindo o corpo. Relaxa um pouquinho desse pé direito, né? Dá sua soltadinha. Hum. Então, pé esquerdo é o seu pé de base agora. Pé direito vai atrás da base do guerreiro 1. Quadril para frente, perna bem esticadinha atrás, ó, pressiona o calcanhar. Primeiro com as mãos afastadas. Você inspira e cresce. Aqui você encaixou seus ombros lá para baixo. O quadril, ó, dá uma encaixadinha para dentro. Conecto as mãos e tento levar um pouquinho mais lá para trás. As mãos, o peito crescendo. Uma respiração. Então a gente cruza as mãos, leva atrás da cabeça e abre os cotovelos. Mais uma respiração. Então volta o tronco primeiro, ó. Alinha o corpo. Os braços descem. Esticou a perna da frente. Desceu, ó, girando o quadril, com a coluna bem alongada. Se precisar, faz uma micro dobrinha nesse joelho. Mas a intenção é a perna bem estendida, a gente alonga toda essa posterior da perna. Faz assim, vira os dois quadris bem para frente. É comum o quadril direito querer abrir para a lateral, você gira ele totalmente para frente. Mais uma respiração completa. Dobramos o joelho para o corpo subir, unindo os pés para o equilíbrio do guerreiro 3. Firma essa base do pé esquerdo, mãos unidas frente ao peito. O pé direito está atrás já sem apoio, só um toque, sem muito peso do corpo lá atrás. Vai devagarinho fazendo essa transferência do peso descendo enquanto a perna sobe, com a ação do seu glúteo direito. Aperta esse glúteo direito para a perna subir. Vai devagarinho, sem pressa, na expansão da postura. Sempre respirando, sem pausar. E devagar desfaz. Se quiser dar aquela descontraída lá na perna. Para então a gente afastar.
De início, a ponta dos dois pés está para fora, bem abertos. Abre assim palma das mãos e braços, esticando, como se puxassem os braços para as laterais. Uma respiração completa. Inspira, conecta as mãos lá em cima, crescendo as mãos e o corpo, palma com palma. Exalou com as mãos na cintura, virando agora os pés para frente, os calcanhares né, para fora e desce. Faz o giro no quadril até descer todo o corpo. Por fim, as mãos vão para o chão e me puxam lá para trás. Respiramos 4, 3, 2, 1. Daqui, a gente vai fazer um corredor. Então, vamos primeiro para o lado direito. Vira o pé direito bem para a ponta né, do tapete, assim para o lado, e vai caminhando com as mãos até esse pé, fazendo toda a transição, ó, do quadril, do calcanhar subir lá atrás, do seu quadril descer. Postura do corredor. Se você quiser, você toca o joelho esquerdo no chão. Se não precisar, com a perna esticadona, a gente torce. Deixa a mão esquerda no chão. A mão direita gira para o céu. Você gira o tronco para esse lado. Perfeito, direito. Respira. 3. É isso, 2. 1. Desceu a mão. Vai fazendo toda a transição lá para o início onde a gente estava. Ó, pernas afastadas, os pés para frente. Vem devagarinho. Levando então toda a base para o lado esquerdo, ó. Vai girando os seus pés, descendo o seu quadril aos poucos. Se quiser, o joelho lá atrás vai no chão. Se não precisar, faz a sua torção. Gira o tronco para o seu lado esquerdo, cresce com a mão lá para o céu. É isso aí. Agora a mão direita está no chão e o esquerdo lá para o céu. Mais uma respiração. Exala, desce. Pode voltar lá para a base inicial para poder subir, ó. Vai devagarinho dobrando os joelhos, para o corpo subir. Aproxima os pés. Maravilha. Nossos pés, eles ficam assim, ó, para fora um pouquinho, para a gente descer. O calcanhar, ele vai subir naturalmente. Fica o equilíbrio na pontinha dos pés, ó. Vem com o apoio assim das mãos, o calcanhar, ele sobe. E você testa esse equilíbrio. Coxas para fora, coluna longa, os braços assim, ó, estendidos, com a mão lá no joelho. Sustento 3, isso aí. 2, 1. Para a gente sentar, vê se você pode ir por aqui por trás ou pela frente, com o joelho no chão, que fica melhor. Estende as pernas. Dá uma chacoalhada assim, ó, o pé bem soltinho. Pela coxa você dá essa soltadinha. Muito bem. Podendo cessar, a gente aproxima as pernas, os pés estão ativos. Segura um bastão imaginário aqui na altura dos ombros. Inspira, cresce, alonga o seu corpo. Avança exalando, passa por todo o corpo. Inspira, cresce, alonga. Exala, avança. E assim você segue sempre buscando crescer o corpo, ó, como se alguém puxasse o bastão. Existe uma tração no corpo para você expandir. Faz mais um grande giro. Chegado lá em cima, a gente abre as mãos, pausa o movimento. Palma da mão olhando para a palma da mão. Cresce, ó, empurra o chão através do quadril e cresce. Mantém 3. Se precisar, mantém aí. 2. Se o quadril está um pouco assim, você dobra o joelho e cresce. Exala, avança lá na direção dos seus pés. Respiramos. 5,
quatro, três, dois, um. Eu vou olhar para frente e crescer com a coluna longa. Trazemos pé direito perto assim do joelho, na parte interna da coxa. Pé esquerdo aqui atrás, bem rente ao quadril. Nessa base da perna, a gente gira aqui para o lado direito. Com as duas mãos ao redor do joelho no chão, coluna longa mesmo. Exala, você desce o corpo. Inspira, empurra, crescendo. Sempre a coluna aqui alongada. Exala, desce. Inspira, volta. Mais um, exalo. Inspiro. Prepara para ficar lá embaixo. Quando exalar, leva o apoio dos antebraços. Pode usar uma mão em cima da outra e sua testa repousa em cima das mãos. Aos pouquinhos você vai soltando o peso do tronco, da cabeça. Já pode deixar a sua boca entreaberta e assim a mandíbula solta na direção do chão. Respiro pelas narinas. Com mais uma respiração, vem elevando o corpo com a ajuda das mãos. E aqui, pensa que a gente continua uma torção. O corpo virando aqui para o lado direito, ó, você vem com uma mão aqui perto assim na linha do quadril, a outra mão também, e vai girando o seu corpo lá para o lado direito, meio que olhando lá para trás, ó. Você pressiona as mãos no chão, girando o corpo para esse lado direito. É isso. O corpo aí fica inclinadinho, né, para baixo e girando. Daqui volta devagar, estendendo essa perna direita, senta nesse quadril, ó, perdão, esquerdo, para o lado. Senta nesse quadril, pé vivo, para a gente deslizar lateralmente. Cresce, braço direito, giro do tronco para o céu, respiro, 3, 2, 1. Retorna com o braço alongado. Então, essa perna que está bem para o lado, a gente chega só um pouquinho assim para dentro. Não muito, mas fechou um pouquinho o ângulo. Gira o corpo na direção dessa perna e com a coluna longa, exala avançando. Vai com as mãos lá na direção do pé. E mantendo as mãos firmes, a gente pode sentir a tração lá na região lombar, lá do lado direito, lá atrás. Respiro fundo, 4, 3, 2, 1. Olhando à frente, o corpo cresce. Vou estender essa perna aqui um pouquinho também. Pode aproximar os ângulos, né, das pernas. Mãos em concha e a gente traz uma tapotagem. Desce pela parte interna, ó, batidinhas. Sobe pela parte de fora e vai lá atrás na região dos rins também, batidinhas. Só mais uma descida pela parte interna, subida por fora e lá na região dos rins, região lombar, finaliza. Agora é o pé esquerdo, que a gente flexiona aqui o joelho.
peito do pé direito aqui atrás, rente ao quadril. Então, virada aqui na direção dessa coxa esquerda, com as mãos no chão, a coluna bem retinha. Exala, desce. Inspira, empurra o chão, sobe com a coluna longa. Ó, a respiração, ele é longa, junto do movimento, ele não é rápido. Exala devagar e desce todo o corpo. Inspira, empurra o chão e cresce com a coluna longa. Mais uma vez, exala. Inspira. A gente faz sem pressa. Para exalar, descer e ficar. Usa o apoio dos antebraços. Para a testa repousar em cima das suas mãos lá embaixo. Relaxa o peso do tronco, da cabeça. Respira. Com mais uma respiração completa. Empurrando o chão para o corpo subir. A gente faz uma torção. Então, as duas mãos, ó, elas vão vir aqui por fora agora no chão. Pressiona as duas palmas e segue girando o corpo lá para o lado esquerdo. Vai girando o tronco, olhando lá para trás. Faz uma respiração completa e volta devagar. Estenda essa perna direita para a lateral e senta bem, ó. Não deixa esse quadril ficar flutuando, não. Encaixa, pé vivo aí na lateral. Com a sua postura, vai deslizando nessa lateral. Cresce, vai com a mão lá na direção do pé, fazendo esse giro do tronco lá para o céu. Com mais uma respiração para crescer e retornar. Traga esse pé um pouquinho mais para dentro. Tá de lado ainda, mas não tanto. Giramos o corpo na direção da perna para descer. Vai com as duas mãos lá na direção do pé. Respiro. 4, 3, 2, 1. Olhamos à frente, a coluna longa cresce. E a gente traz a sola dos pés unidos. Aqui a gente pega nos dois pés para entrar num equilíbrio que é lá no quadril. Então, meio que a gente sobe de uma vez, não é lento não. E se você tira um pé, já tira o outro, ó. Eu tiro um pé do chão, já tiro o outro e tento um equilíbrio aqui nos pés, no quadril. Cada mão segura cada pé, ó, separado. Testa por aí. Você pode ficar por aqui, ó, com a coluna crescendo, esse já é um equilíbrio. Você pode testar a variação das pernas estendidas. Vai devagarinho, ó. O joelho pode ficar dobrado de início, você vai ver como trazer as pernas estendidas, afastadas no seu equilíbrio, que pode ser curtinho, pode começar aqui. Mantém 3, isso aí, coluna sempre longa. 2, 1. Controla todo o retorno, ó, até descer a sola dos pés. A gente vem aqui com as mãos assim nos joelhos, ó, ó os cotovelos, eles sobem, a mão gira para dentro, você empurra os joelhos para baixo um pouquinho, corpo arredonda, desce os joelhos, fazendo aí uma boa abertura de quadril. Inspira, volta, pega nos pés, inspira, cresce e exala, desce agora com o cotovelo fechadinho, ó. E os cotovelos podem ir na coxa, empurrando também elas para baixo.
Respiramos 4, 3, 2, 1. Desenrolou para subir. Aproxima as pernas, dá um abraço aqui nelas. Inspira, o topo da cabeça cresce, desce bem seus ombros. Exala, testa entre os seus joelhos. Elevo devagar. Estendo perna esquerda, abraça a direita. Hoje a perna vai ficar aqui mesmo. Para você abraçar bem apertado, ó, com o braço esquerdo, cola a perna em você. Apoia a outra mão lá atrás no chão. Cresce o tronco. Exala torcendo bem. Ativa o pé lá de baixo. Respira. 3, 2, 1. Retornando. Esse pé ele vai descer um pouquinho, assim, abaixo do joelho, só um pouquinho. Com as mãos aqui atrás no chão, faz pontinha de pé com a outra perna lá embaixo. Então, daqui a gente eleva o nosso quadril. Empurra o chão, cresce. Pequena pausa. Exala, desce. Estende essa perna, traz a outra nesse abraço bem coladinho aí no corpo. Pé vivo lá embaixo. O braço oposto ao da perna, né? Vai abraçar. Apoia a outra mão lá atrás no chão. Cresce a coluna. Exala, torce. Isso aí. Respiro. 3, 2, 1. Retorno devagar. Leva esse pé um pouquinho mais à frente e com as mãos aqui atrás. Faz pontinha de pé com o outro pé lá embaixo para a gente elevar o quadril. Empurra o chão, inspira, cresce. Pontinha de pé lá embaixo quer tocar o chão. Exala, desce. Aqui as nossas pernas se cruzam. A cruzada que você já faz e que é confortável para você. Com as mãos nos joelhos, uma boa postura, como na sua postura meditativa. Feche os seus olhos por um breve instante. Traz uma pausa dentro de toda a movimentação. Regula sua respiração completa. Faz uma inspiração longa. Sente a pausa cheia. Solta todo o ar lentamente. Sente a pausa vazia. E continua por mais 3 ciclos de respiração. Abrimos os olhos. Aqui na base das pernas, a gente quer trazer aquela ideia de uma canela bem em cima da outra. Não é igual aquela cruzada de perna que fica assim, né? Pertinho um pé do outro. É como se fosse canela em cima de canela. Se eu não conseguir logo em cima, você faz na frente, você adapta. Então, inspira, cresce com as mãos cruzadas. Cria essa tração para a coluna. Exalando, a gente desce à frente. Caminha com as mãos. Solta o peso do tronco. Respiro. 4, 3,
dois, um. Com as mãos, a gente vem subindo o corpo. Eu não falei o lado, mas tanto faz. O seu pé que estiver aqui em cima ou na frente, você vai pegar com as duas mãos. Vai inclinando o corpo para trás, estendendo a perna. O joelho pode ficar um pouquinho dobrado, mas se não acompanhar muito, pode pegar na panturrilha. Se der, mantém lá no pé. Inspira alongando a coluna, alongando a perna. Exala aproximando a testa, a canela. Inspira, cresce, afasta de novo. Exala, pé pro chão. E aí você troca a base. Essa estava em cima, agora vai para baixo. Tá ajustando. Cruza as mãos, inspira e cresce. Exala, avança. Respiro profundo. Faz quatro, três, dois, um. Com as mãos a gente vem subindo. Segura no pé que está em cima, né, ou à frente. Vai inclinando o corpo atrás, crescendo e estendendo. Se precisar, pega lá na panturrilha. Respira aqui. A coluna, ó, sempre alongando, indo para trás, a perna alongando. Exala com a testa para a canela. Inspirou, afastou. E desceu aí o pé para o chão. Pode trazer os dois e ver o seu espaço atrás de deitando aos pouquinhos. Controla a descida. Chegando lá embaixo, afasta os pés da largura do tapetinho. Os braços abrem para as laterais. E a gente traz torções dinâmicas. Soltando o ar, os dois joelhos caem para um lado, a gente olha para o lado oposto. Inspira, os dois joelhos sobem. Exala, torção para o outro lado. E assim segue no ritmo da respiração, fazendo pausas com o pulmão vazio lá embaixo na torção. Inspira, sobe. Exala, desce. A intenção aqui é os pés bem afastados, joelhos bem afastados nessa torção. Finalizo aí com mais um cada lado. Assim que cessar, a gente estende lá para baixo só a perna direita. O pé esquerdo ainda está tocando o chão. Leva os seus braços lá para cima, assim por cima da cabeça, e a mão direita vai segurar no punho esquerdo. Você vai puxar essa mão esquerda para ir para o lado direito. Você vai inclinar o seu corpo para o lado direito. A gente está montando a postura da banana. Então, imagina você se curvando para o lado direito, com todas as suas costas tocando o chão. A perna direita vai um pouquinho para o lado direito e a perna esquerda ela vai se esticar lá para baixo. Você vai cruzar o pé em cima do pé que está lá embaixo. Então, toda a lateral esquerda do nosso corpo está em expansão. A gente pode relaxar o corpo aqui. Pensa que é igual uma banana, né? Você de ladinho assim. Mas sem tirar os dois glúteos do chão, os dois ombros. Tá tudo coladinho no chão. Relaxamos o corpo. Apenas respirando e sentindo essa expansão lateral.
até que os dois pés voltam a tocar o chão. Você alinha o tronco todo primeiro. Então, a mão esquerda pega no punho direito. Inclina o tronco primeiro aí para o lado esquerdo agora. Depois você estica a perna esquerda lá para baixo, inclina ela um pouquinho para o lado esquerdo. A perna direita vai se estender lá para baixo também. E você cruza um pé em cima do outro. Não é nem a perna toda, é só lá embaixo no pé. Você faz um gancho em cima do outro. Relaxa o corpo aí deitado. Nessa expansão aí para a lateral direita do corpo agora. Mais uma respiração. Para você desfazer lentamente, apoiando os pés no chão. Alinha toda a sua coluna até abraçar as duas pernas rente ao corpo. Nesse abraço, a gente pode fazer um suave balanço para um lado, para o outro, dando tempo do peso do corpo pesar em cima dessa musculatura lateral que acompanha a sua coluna. Deixa a cabeça balançar junto do corpo. O balanço cessa. A gente estende as duas pernas lá para o céu, pode segurar atrás da perna ou apoiar a mão embaixo do quadril. Lá nos pés, faço ponta de pé, flexão, ponta de pé, flexão. E assim vai. Um pouquinho de pausa nesses dois extremos do movimento. Então, cessa. Leva os pés para o chão, para aos poucos estender lá para baixo as pernas, acomodando o corpo em Shavasana. Assim que o corpo encontrar sua postura ideal, a gente evita grandes movimentos, até que a imobilidade total tome conta. E até mesmo o movimento da respiração fica bem superficial. A gente permite camada por camada do corpo ir descontraindo, da mais superficial até a mais profunda. O corpo vai ficando cada vez mais leve. Você pode fazer um passeio interno de se perceber dos pés ao topo da cabeça e convidando o relaxamento todas as células do corpo. E assim se permitindo desfrutar de uma breve pausa total, onde você não precisa fazer nada, nem em pensamento. A ideia é ter aquele desapego com os pensamentos. Eles chegam na tela mental, você deixa eles passarem,
desfrutando então dessa breve instante de pausa. Vamos a sentir todo o nosso corpo. Sinto o ar entrar pelas narinas, ele expandir todo o tronco, solto o ar lentamente e venho retornando para o corpo com suaves movimentos. Parte dos pés, das mãos, até que dê vontade de espreguiçar, passar a mão pelo corpo, como você desejar. E assim, virando de lado, até estar pronta para sentar em postura meditativa.
O corpo logo se ajusta nessa postura já conhecida. Então eu posso fechar os olhos até encontrar uma estabilidade total. Meu foco se direciona para o ponto entre as sobrancelhas e a minha respiração naturalmente encontra o seu ritmo. Eu acompanho e desfruto, permitindo um espaço de silêncio aqui dentro por 2 minutinhos, em que toda a minha atenção está na respiração, junto do ponto entre as sobrancelhas. Posso mentalmente afirmar o meu sankalpa, aquela afirmação que você já vem trazendo, que seja a mesma. Eu sou, então, essa qualidade que você vem trabalhando. Com as nossas mãos unidas frente ao coração. Concluímos a prática entoando uma vez o mantra Om. Inspiro profundo. Muito obrigado pela nossa prática. Um ótimo dia pra gente. Namastê. Maravilha. Beijo aqui, minha gente. Obrigada pela presença.